Olá, eu me chamo Keliane Alexandre e neste vídeo eu irei falar sobre o Dia Internacional das Abelhas. O Dia Internacional das Abelhas foi estabelecido pela ONU durante a Assembleia Geral das Nações Unidas, em dezembro de 2017, e é comemorado todo dia 20 de maio, desde 2018. O dia escolhido foi uma homenagem ao esloveno Anton Jansa, nascido em 1734 e considerado o pioneiro da apicultura moderna. Segundo a ONU, a data foi proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas para lembrar a importância da polinização para o desenvolvimento sustentável. O dia foi proposto pela Eslovênia, país situado na Europa Central. Júlio Somana Mossos faz parte da terceira geração de uma saga de apicultores e está preocupado. Há mais de um ano, ele observa que as flores nos campos, perto da sua cidade, já não são tão numerosas. Suas colmeias também estão diminuindo. Nos últimos anos, a taxa de mortalidade de suas abelhas aumentou para quase 35%. As abelhas são fundamentais para a economia de Fuenlabrada de los Montes, a cidade natal de Júlio. Seu mel é considerado um dos melhores da Europa. Extremadura origina mais de 10% da produção de mel na Espanha. No entanto, as abelhas são também importantes para outras partes do mundo. 3 entre 4 culturas que produzem frutos ou sementes para o consumo humano em todo o mundo dependem, pelo menos em parte, de polinizadores como as abelhas. As abelhas são vida, pois, sem elas, a maioria das culturas alimentares não existiriam. As abelhas fazem parte da classe dos insetos e do grupo dos artrópodes. Algumas espécies vivem em sociedade e apresentam organização de trabalho. Em uma colmeia, observamos a presença da rainha, do zangão e das operárias. Vale destacar que no mundo existem várias espécies de abelhas, sendo conhecida atualmente um total de mais de 20.000 espécies. Neste vídeo, vamos abordar um pouco mais a respeito das abelhas Apis mellifera, a espécie mais conhecida, estudada e também criada em todo o mundo. As abelhas são animais do filo Artrópoda. Sendo assim, herdam algumas características típicas deste grupo, como o fato de possuírem um exoesqueleto que envolve seu corpo. Fazem parte da classe Insecta, apresentando, portanto, corpo dividido em 3 porções: cabeça, tórax e abdômen, 3 pares de pernas, um par de antenas e 2 pares de asas. Na cabeça estão abrigadas as estruturas responsáveis pelos sentidos desse animal, como as antenas, que estão ligadas ao olfato e audição. É na cabeça também que encontramos os olhos, sendo 2 olhos compostos, situados lateralmente, e 3 ocelos, localizados na região frontal. Os ocelos estão dispostos em um arranjo triangular. Os olhos compostos são responsáveis por formar as imagens, enquanto os ocelos são capazes apenas de detectar a luz. O aparelho bucal das abelhas, também localizado na cabeça, garante que este animal seja capaz de absorver líquidos e também de mastigar. As mandíbulas ajudam as abelhas a cortar e manipular a cera e própolis por elas produzidos, bem como auxiliam na ingestão de pólen e na retirada de partículas indesejadas da colmeia. A estrutura que garante a absorção de substâncias líquidas, por sua vez, é chamada de proboscide ou língua. Observe nesta imagem
As principais partes do corpo das abelhas. As pernas e as asas, que são os órgãos locomotores das abelhas, estão no tórax. As pernas são encontradas no número de 6, 3 pares, cada par em um segmento, sendo responsáveis, além da locomoção, pelo transporte do pólen, manutenção da cera e própolis, além da limpeza do corpo da abelha. As asas são encontradas no número de 4, 2 pares, e garantem o voo do animal. As asas dianteiras são maiores que as posteriores. O tórax das abelhas é rico em pelos, que ajudam na fixação do pólen. No abdômen das abelhas encontra-se a maior parte dos órgãos, como a vesícula melífera, que garante a transformação do néctar em mel, o estômago, o intestino e as glândulas serígenas, que produzem a cera. Na porção final do abdômen está presente também o ferrão, que, na operária, assume a função de defesa e, na rainha, a função de guia na postura. O zangão não o possui. Vale salientar que o ferrão está conectado à bolsa de veneno, que libera uma complexa mistura de diferentes substâncias, chamada apitoxina. As abelhas são animais que vivem em sociedade e são capazes de comunicar-se entre si. As abelhas se comunicam principalmente por meio de interações químicas, graças à produção de feromônios, substâncias secretadas por diversas glândulas, que são percebidas pelos receptores olfativos presentes em suas antenas. As rainhas se desenvolvem a partir de larvas criadas em células especiais, construídas pelas operárias e preparadas especialmente para formar um indivíduo sexualmente maduro. As operárias são inférteis. Normalmente, existe uma única rainha em cada colônia. Se você quiser salvar as abelhas da extinção, existem algumas ações individuais que você poderá fazer para salvar esse animal. Como, por exemplo, você poderia proteger o habitat das abelhas, pois uma das maiores ameaças a elas é a redução do habitat. Todos nós podemos ajudar as abelhas em espaços urbanos, criando mais jardins, áreas verdes e corredores de habitats, com plantas ricas em néctar. Também podemos evitar o uso de pesticidas nocivos, ter o nosso próprio jardim, colocar casinhas para as abelhas. E o mais importante, não devemos dar água açucarada para as abelhas. Não se sabe de onde surgiu a lenda de que devemos oferecer água com açúcar para as abelhas, mas o fato é que isso é extremamente prejudicial para a espécie, além de que ocasiona uma produção de um mel de baixa qualidade e aguado.